Glória a Deus, chegamos aí à nossa nona aula, né? Estamos só com duas aulas nesse curso, só duas aulas de 40 minutos, daí 1h20, 1h30 por dia. E nosso curso está programado para 3 horas por dia, né? Então, por isso que estendemos aí até 9 aulas. Mas hoje nós chegamos aí no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 27, onde Paulo é mandado para a Itália e o naufrágio do navio até ele chegar em Roma, né? Ele vai parar na ilha de Malta e toda essa situação aí. Ele apelou para César, então, na verdade, o rei Agripa II não pôde tirá-lo ali daquela situação, porque ele já tinha apelado para César. Aí, capítulo 28, ele vai estar em Malta e o livro não termina, né? O livro fica em aberto justamente por aquilo que nós falamos desde o início da matéria, né? Justamente demonstrando aí que o livro continua, os atos da igreja devem continuar e continuam já 2000 anos depois da história, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta junto a Salmona. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, porque do qual estava a cidade de Lazéia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênice, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem à costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo.
Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel para a polpa, abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Paulo em Malta. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com eles os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos. 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando 1 dia depois, um vento do sul, chegamos no sul dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 tendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo.
E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: Varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: Nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até à tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, e pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Você observa que a história não acaba, não termina, não fala do julgamento de Paulo, não fala da condenação de Paulo, por isso que acreditamos que foi escrito em meados do ano 63, antes de Paulo ser aí executado, né? Bom, ele está sendo levado de Jerusalém para a Itália, né? Acontece esse naufrágio no caminho, acontece muitos milagres. Ele vai dar numa ilha chamada Malta, outra tradução diz Melita. Entregaram ele a Júlio, na verdade, na corte, que na verdade a gente observa aí, Júlio tratava Paulo humanamente. Era um navio de presos que deveria ser apresentado a César. Chegando no dia seguinte, em Sidom, Júlio permitiu que Paulo fosse visitar os amigos, fosse cuidar dos ferimentos, fosse fazer curativos, né? Então a gente vê aí que ele caiu na graça de Júlio, justamente para autorizar ele aí se cuidar, ser tratado aí pelos amigos e tudo mais. Mas seguir viagem, e aí então, primeiro a gente observa o texto dizendo que os ventos eram contrários, né? Foram navegando abaixo de Chipre, bem próximo à margem, justamente por causa dos ventos fortes. Embarcaram em um navio de Alexandria que ia para a Itália, e muitos dias navegando vagarosamente. O vento não permitiu ir mais adiante. Costeando dificilmente, chegaram a um outro lugar chamado Bons Portos. E ali Paulo avisa que, na verdade, a navegação ia ser perigosa e que não convinha que eles continuassem a navegação, né? Paulo admoestou eles a não seguirem a navegação, mas ele era um preso, né? Que crédito vão dar à fala de um preso ou ao comandante, ao piloto, mestre na viagem? Claro que vão falar acerca do piloto mestre na viagem. Aí deu um vento forte, ao qual o texto chama de euroaquilão, que é um pé de vento chamado euroaquilão, como nesses dias de hoje, que também são nomeados, né? Os furacões, os ciclones, Katrina e tantos outros que são nomeados, aconteceu ali
também naquela localidade que Paulo estava. O navio, não podendo mais navegar contra o vento, largou aí ir à toa, né? Sem o comandante, capitão, poder guiar aí o navio. Usaram de todos os meios, temendo darem na costa de Sirte, foram então à toa. E veemente tempestade, né? Começam a jogar as cargas do navio para fora, aliviaram o navio, jogaram toda a carga no mar, e ao terceiro dia lançaram até a armação do navio no mar, porque tinham perdido a esperança de se salvar. Paulo então vai e fortalece o ânimo de todos eles. Paulo vai falar aí acerca, importa que se vocês tivessem me dado ouvidos, na verdade nós não estaríamos nessa condição, né? Ele não perde a oportunidade de falar isso daí. Mas avisa que o anjo do Senhor o visitou, esteve com ele e lhe disse que ninguém iria se perder. Tinha ao todo 276 almas no navio. E ele deixa bem claro que o navio vai se perder totalmente, mas que deles nem um fio de cabelo sequer vai se perder. Fixaram a proa do navio, o navio fica então imóvel, mas a força das ondas rachou o navio ao meio, abriu a popa do navio e os soldados queriam matar todos os prisioneiros para não fugirem, mas Júlio, querendo salvar a Paulo, ou seja, Paulo caiu na graça desse Júlio da corte, querendo salvar a Paulo, pediu que eles nadassem, né? E vão parar numa ilha, com certeza, capturaram todos e todos são levados a Roma para apresentar aí a César, né? E aí então Júlio ordena que todos se lancem no mar e se salvem nadando quem conseguisse chegar aí à terra seca, né? Acompanhado então nessa viagem por Lucas e por Aristarco, no naufrágio todos são salvos, e aí Paulo se levanta dizendo: o Espírito Santo me dá uma palavra de consolo. Isso é muito interessante em meio a essa pressão, em meio a essa situação tão difícil. Ele recebe uma palavra e ainda o Espírito Santo dá detalhes, né? Olha, vai se perder tudo, o navio vai se perder, vai perder a carga, vai perder todas as coisas, ou seja, tudo que é material vai se perder, mas podem ficar sossegados, ninguém vai morrer. E Paulo com certeza se apegou naquela palavra que o Senhor já tinha dito com ele lá atrás: importa que você seja apresentado a Roma, a César. Se ele tinha que ser apresentado a Roma, a César, com certeza ele não iria morrer, né? Paulo, como prisioneiro, começa a dar ordens ali, ele tem iniciativa, desponta aqui esse caráter de liderança. Todo mundo estava no mesmo barco que ele, todo mundo estava na mesma condição que ele, mas ele se desponta numa liderança, já vai logo pegar madeira, lenha, para poder fazer uma fogueira, porque a chuva era muito intensa, né? E ainda como prisioneiro, a gente vai observar que mesmo nessa posição as pessoas o respeitavam. Mas ele está preparando ali a fogueira, vem uma víbora e agarra ele no braço, na mão, e ele apenas sacode ela sobre o fogo e ela queima. E ali então os moradores da ilha esperando ele inchar, ele babar, ele começar a morrer ali, né? Mas na verdade os bárbaros trataram ele com não pouca humanidade, ou seja, com muita humanidade, e ali então recolheram eles por causa da chuva, e diante dessa fogueira que justamente eles começam a julgar e apontar verdadeiramente esse homem é um criminoso, né? Escapando aí do naufrágio, a justiça não deixa ele viver. E ali então esperam que ele morra naquela situação, mas a gente observa que o poder de Deus era com ele, e ele não incha, não acontece nada, muito pelo contrário. Ele sai pela ilha para poder orar por Públio, né? Para poder orar pelo pai de Públio, que estava doente, estava com febre e desinteria. E o homem é milagrosamente curado. E aí, então, aqueles mesmos que disseram que ele era um criminoso, um assassino, agora vão dizer que ele é um deus, né? A opinião do povo muda muito rápido, né? E no livro de Atos todos a gente viu essa mudança acontecendo. Bom, ficam ali 3 meses, né? Até chegar um novo navio, até resolverem como que vão, então. Partem em um navio de Alexandria e chegam a Siracusa, ficam 3 dias ali.
Um dia chegam em Puteoli e acham alguns irmãos e ficam 7 dias para depois se dirigirem até Roma. Finalmente, Paulo chega no destino onde ele queria, Roma, e quando chega em Roma, na verdade, ele apresenta sua própria defesa com ousadia, com autoridade, testemunha sua vida, pregando o evangelho e deixam ele em prisão domiciliar. Ele aluga ali uma pousada, um quarto, ele aluga ali uma casa e ele tem a liberdade. E é dessa casa que Paulo vai escrever as 4 cartas da prisão. É dessa casa que ele vai escrever a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon, dentro dessa prisão domiciliar. Quando nós estivermos no panorama do Novo Testamento, parte 2, a gente vai trabalhar um pouquinho aí sobre essa questão das cartas que Paulo escreve, né? Fica 2 anos pregando o evangelho do reino, claro que ele aproveita, todo soldado que era colocado ali na porta da casa foi evangelizado, e ele aproveita esse tempo ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor, sem impedimento algum. Atinge então líderes judeus locais, né? Ele pede para que os líderes judeus locais, é interessante a gente notar que uma das cartas que ele escreve dessa prisão, Filipenses, olha só, Filipenses capítulo 4, versículo 21, Filipenses 4, 21 a 23, nos diz assim: Ora, saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ou seja, Paulo estava preso numa prisão domiciliar em Roma, e ele está dizendo que tem alguns irmãos ali que estavam na prisão com ele, que muitos eram da casa de César, ou seja, foram ali na escala de plantão ali, né, e tinham se convertido e estão cultuando a Deus junto com ele, né, e ele inclui eles na saudação, a carta que ele vai enviar a Filipos, né, o evangelho chegou em Roma, o sonho de Paulo tinha se cumprido de chegar em Roma e pregar em Roma, por isso que ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, né? Então isso é realmente impressionante. E aí então a gente vê, tem muito mais coisa para a gente explorar, né? Explorar tanto em cada viagem, você pode mergulhar nessa revelação e você pode fazer um mapa aí, né? Tem muitos mapas nas bíblias de estudo, na internet mesmo. Primeira viagem de Paulo, segunda viagem de Paulo, terceira viagem de Paulo, é algo maravilhoso você estudar, né? Eu espero que essa matéria possa servir de ânimo, fortalecimento para a sua vida, o seu chamado, a sua igreja, o seu ministério, e não se esqueça que o livro de Atos não terminou, né? Não terminou, ele tem que continuar comigo, ele tem que continuar com você, ele tem que continuar aí nas nossas vidas. O livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê aí alguns personagens que se destacam, né? Começando aí acerca de Pedro, né? Com o dia de Pentecostes. De Pedro a gente vê logo os 12, né? O 11 junto com ele, e dali a gente já vê a escolha dos diáconos, né? Felipe, Prócoro, Nicanor, Estevão, Parmenas, Prosélio de Antioquia, e dali logo começa a entrar Barnabé, né? E alguns que são influenciados aí por Paulo, né? Lucas, Timóteo, próprio Marcos, né? Que volta na primeira viagem, mas amadurece depois, Silas ou Silvano, né? Depende aí, cada local ele é chamado de um nome diferente, assim como Simão e Pedro, né? Silas e Silvano são o mesmo personagem. Apolo, Priscila e Áquila é realmente maravilhoso. Antes de encerrarmos, eu quero passar para você algumas curiosidades do livro de Atos, algumas curiosidades. Como nós já vimos, então, a data mais aceita e a que a Escola Livre de Teologia do Instituto Jaffe acerca é que o livro foi escrito em cerca de 63 depois de Cristo, meados de 63 depois de Cristo. O local é desconhecido porque, na verdade, eles viajaram muitos e Lucas está fazendo um inventário, né? Lucas está fazendo aí um diário, né?
É claro, ele foi escrito pelo médico Dr. Lucas, chamado de Médico Amado. Bom, o livro de Atos, na sequência, ele é o 44º livro da Bíblia. Ele contém 28 capítulos e 1007 versículos. 1007 versículos. E o interessante de se destacar é que o livro tem 75 perguntas, 75 interrogações. O livro cita 21 profecias do Antigo Testamento e também fala sobre 20 novas profecias. Olha que tremendo, né? 21 profecias do Antigo Testamento e 20 novas profecias. O livro contém 949 versículos sobre a história, por isso que ele é chamado de um livro de história, né? 49 versículos ele vai se referir a profecias cumpridas. Olha que espetáculo, né? As profecias cumpridas. E 14 versículos ele vai referir acerca de profecias não cumpridas. Bom, mas ainda vão se cumprir, claro, né? O livro histórico de Atos, ele nos mostra 8 maneiras pelas quais Deus fala ao homem. Isso é um resumo do livro, né? Olha que espetáculo, né? O livro mostra que Deus fala ao homem por meio de uma profecia, por meio de línguas e interpretação, por meio de uma voz mansa e delicada, por meio de uma voz audível, por intermédio dos anjos, por visões, por sonhos e por uma impressão no espírito do homem. Essas são as 8 maneiras pelas quais Deus fala ao homem, por meio de uma profecia, línguas e interpretação, voz mansa e delicada, voz audível, anjos, visões, sonhos e uma impressão no espírito do homem. O livro nos mostra 7 classes a quem devemos pregar o evangelho. Mediante o livro de Atos, nos mostra que devemos pregar o evangelho aos pobres, aos cativos de Satanás, aos judeus, aos gentios, aos pagãos, aos habitantes da terra, enfim, a toda criatura. O livro nos mostra que a grande comissão tem que ser pregada a toda criatura. Mas o livro também mostra 7 lugares aonde devemos pregar. Não só 7 classes a quem pregar, mas 7 lugares. O livro nos mostra que devemos pregar em todo o mundo, em todo lugar, nas cidades, nas aldeias, nas sinagogas, nos telhados das casas e nas regiões além. Esses 7 lugares que devemos pregar. Mas o livro nos traz também 7 diferentes maneiras de pregar. Olha que tremendo! 7 diferentes maneiras de pregar. Primeiro, ele nos diz que não devemos pregar por inveja ou contenda, mas em amor e boa vontade. Segundo, não em hipocrisia e falácia, mas com sinceridade e em verdade. Terceiro, não com palavras enganosas de sabedoria humana, mas em poder. Em quarto, não com um espírito comprometedor que agrade a homens, mas com toda ousadia e zelo pela verdade. Em quinto lugar, não com dúvida e descrença, mas com sobriedade e fé. Em sexto lugar, não devemos pregar com acepção de pessoas, mas como para agradar a homens, mas como servos de Deus. Em sétimo lugar, não devemos pregar de forma incompleta, mas temos que pregar plenamente o evangelho, né? A palavra como um todo. O livro apresenta um resumo do evangelho da salvação. Em primeiro lugar, a morte de Cristo, a ressurreição corpórea de Jesus, Terceiro lugar, a exaltação de Jesus para tornar eficaz sua obra da expiação. E em quarto, o arrependimento e perdão dos pecados. Alguns exemplos de combatentes contra Deus no decorrer do livro. Primeiro deles, Lúcifer, né? Segundo, os anjos. Terceiro, Nimrod e a raça. Quarto, Faraó. Quinto, Amã. Sexto, autoridades de Israel e anticristo. A gente observa no decorrer da história. E 10 deveres diários que nós aprendemos no livro como cristãos, né? 10 deveres que temos que ter diariamente. Primeiro, uma vida de oração. Segundo, tomar a cada dia a nossa cruz. Terceiro, perseverarmos unânimes. Quarto, ensinar. Quinto, ganhar alma. Sexto, anunciar Jesus. Examinar as Escrituras, discutir as Escrituras, assumir responsabilidades e, por fim, exortar uns aos outros. Essas são algumas características que vale a pena a gente destacar para entender aí
essa situação do livro de Atos, que é realmente um espetáculo, né? E para concluir aqui, eu quero também deixar com você umas curiosidades que foram extraídas do livro História dos Mártires Cristãos até a primeira perseguição sob o poder de Nero, né? É um trecho do livro História dos Mártires. O trecho diz assim: no Evangelho de Mateus, Cristo, ao ouvir a confissão de Simão Pedro, diante dos demais, reconheceu abertamente ser ele o Filho de Deus. Percebeu ali a mão providencial do Pai e, fazendo um trocadilho com o nome Petros, que significa pedra, rocha, Petra é a grande rocha, Petros, Pedro, é uma pequena partícula da Petra, né? Fazendo um trocadilho ali que significa pedra consigo próprio, que é a rocha. Jesus é a grande rocha. Pedro era uma partícula de Jesus. Pedro era uma partícula da rocha. Jesus afirmou que sobre aquela revelação, tu és o Cristo. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Edificá-la-ei com tal força que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, é o inferno que tem que recuar. Nessas palavras deve-se observar três coisas. Primeiro, que Cristo tinha uma igreja e tem uma igreja nesse mundo. Segundo, que esta igreja sofreria intensa oposição em todo o tempo, não só por parte do mundo, mas de todas as forças e poderes do inferno. Em terceiro lugar, que esta mesma igreja, apesar de todo o poder e maldade do diabo, tem que permanecer e vai permanecer. Nós vemos essa profecia confirmada de maneira maravilhosa em toda a trajetória da igreja até os dias de hoje. Contemplemos claramente o seu cumprimento. A igreja estabelecida por Cristo tem resistido à oposição de reis, governadores, filosofias, autoridades deste mundo. Apesar de tudo, tem suportado e retido o que é seu. É maravilhoso observar a vitória sobre as tempestades. E para uma melhor exposição, aqui vamos lá, desse fato, preparei esta história desejando primeiramente que as grandiosas obras de Deus em sua igreja sejam para a glória dele. Segundo, que a exposição da história da igreja redunde em maior conhecimento e experiência ao leitor e edificação da fé cristã. Como não é nosso propósito narrar a história de nosso Salvador, nem antes nem depois da sua crucificação, basta que recordemos aos leitores o desbaratamento dos judeus após a ressurreição. Ainda que um apóstolo tenha traído, ainda que o outro o tenha negado sob solene juramento, e ainda que os outros o tenham abandonado, exceto aquele discípulo que era conhecido como sumo sacerdote, a história de sua ressurreição redirecionou os corações de todos eles e, após a descida do Espírito Santo, infundiu-lhes nas mentes uma nova confiança para proclamar o nome de Cristo, confundindo governadores, judeus e assombrando os prosélitos gentios. Vamos narrar aqui como foi a morte de cada um deles. O primeiro mártir da igreja, Estevão, o primeiro a padecer. Sua morte foi ocasionada pela fidelidade com que pregou o evangelho aos delatores e assassinos de Cristo. A fúria desses homens elevou-se a tal ponto que arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Conforme se supõe, o martírio de Estevão deu-se entre a Páscoa seguinte e a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo e o primeiro aniversário de sua ascensão na primavera. Seguiu-se então grande perseguição contra todos os que professavam crer em Cristo como Messias ou profeta. Lucas relata que fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. Cerca de 2.000 cristãos, inclusive Nicanor, um dos 7 diáconos, foi martirizado durante a tribulação que sobreveio no tempo de Estevão. Tiago, o maior. O próximo mártir mencionado por Lucas aqui no livro de Atos dos Apóstolos foi Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, irmão mais velho de João
e parente de nosso Senhor. Sua mãe, Salomé, era prima de Maria, mãe de Jesus. Este segundo martírio aconteceu antes de se completar 10 anos da morte de Estevão. Tão logo foi designado governador da Judéia, Herodes Agripa, com o propósito de reconciliar-se com os judeus, suscitou intensa perseguição aos cristãos. No intuito de dar um golpe eficaz, lançou-se contra os seus dirigentes. Não podemos deixar de mencionar o relato de um eminente escritor primitivo. Clemente de Alexandria conta-nos ele que, quando Tiago era conduzido ao lugar do seu martírio, seu acusador foi levado ao arrependimento e, caindo-lhe aos pés, pediu perdão e confessou-se ser cristão. Decidindo ainda que o apóstolo não receberia sozinho a coroa do martírio, juntos foram decapitados. Assim, Tiago, o primeiro mártir apostólico, recebeu, decidido e bem disposto, aquele cálice que afirmara ele ao nosso Salvador estava pronto a beber. Timão e Parmenas sofreram martírio na mesma época. O primeiro em Filipos e o segundo em Macedônia. Este acontecimento ocorreram logo no ano 44. Então veja que já foram 3 diáconos logo de cara, inicialmente, que foram mortos, né? Filipe nasceu em Betsaida, Galileia, trabalhou diligentemente na Ásia Superior e sofreu martírio em Heliópolis, na Frígia. Foi açoitado, lançado no cárcere e crucificado no ano 54 depois de Cristo. Mateus era cobrador de impostos, nascido em Nazaré, Galileia, escreveu seu evangelho em hebraico, que depois foi traduzido para o grego por Tiago o Menor. Os cenários de seu labor foram Pártia e Etiópia. Esse último também foi cenário do seu martírio. Foi assassinado com uma alabarda na cidade Nadaba no ano 60. Tiago Menor. Alguns supõem que se tratava de um irmão de Nosso Senhor, filho de José, e de uma mulher que ele teve antes de Maria. Isso é muito duvidoso e concorda em demasia com a superstição católica de que Maria jamais teve outros filhos além de Jesus. Escolhido para supervisionar as igrejas de Jerusalém, foi o autor da epístola que lhe leva o nome. Aos 99 anos foi espancado e apedrejado pelos judeus, que finalmente abriram-lhe o crânio com um garrote. Outros dizem que ele foi crucificado no Egito, ou talvez tenha sido atirado de um lugar muito alto de Jerusalém, conforme a tradição. Isso é o que diz o livro, né? Nossa posição na escola, no Instituto Jáfia, é que esse Tiago é sim filho de Maria com José. Tá? Não concordamos com essa visão católica que José teve um outro casamento antes de Maria. Por quê? Porque a palavra no original para falar irmãos de Jesus diz nascidos do mesmo ventre no original. Nascidos do mesmo ventre é ventre materno, então é a mesma mãe. Então, na verdade, não concordamos com essa explicação católica em querer perpetuar Maria como eternamente virgem. Não. Ela foi virgem até o nascimento virginal de Cristo Jesus. Depois, não. Tá bom? Mas estamos lendo o que está no livro aí, a História dos Mártires. Matias. Dele sabe-se menos que da maioria dos discípulos. Foi escolhido para preencher a lacuna deixada por Judas, sofreu apedrejamento em Jerusalém, e logo em seguida foi decapitado. André é irmão de Pedro, pregou o evangelho a muitas nações da Ásia. Ao chegar, porém, em Edessa, foi preso e crucificado. As extremidades de sua cruz foram fixadas transversalmente no solo. Daí a origem do nome Cruz de Santo André. Marcos. Filho de judeus da tribo de Levi, supõe-se que ele foi convertido ao cristianismo por Pedro, a quem serviu como amanuense, e sob a sua supervisão escreveu seu evangelho em grego. Marcos foi arrastado e despedaçado pela população em Alexandria, na grande solenidade do ídolo Serapis, tendo terminado a sua vida terrena em mais implacáveis. Pedro. Dentre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma, segundo escrevem alguns. Outros, contudo, não sem boas razões, duvidam disso. Egespino conta que o povo, ao perceber que Nero procurava razões contra Pedro para matá-lo,
rogou insistentemente ao apóstolo que fugisse da cidade. Persuadido pela insistência deles, Pedro dispôs-se a fugir. Ao chegar, porém, à porta, viu o Senhor Jesus Cristo que lhe vinha ao encontro. Adorando-o, Pedro indagou: Senhor, para onde vais? Ao que ele respondeu: Vou para ser de novo crucificado. Pedro, ao dar-se conta de que era de seu sofrimento que o Senhor falava, voltou à cidade. Jerônimo afirma que ele foi crucificado de cabeça para baixo por petição própria, por julgar-se indigno de ser crucificado da mesma maneira que o seu Senhor. Paulo, outro que por seu enorme e indescritível trabalho na promoção do Evangelho de Cristo, sofreu nessa primeira perseguição de Nero, foi o apóstolo Paulo. Conta Abdias que, quando se deliberou a respeito da execução, o imperador enviou 2 de seus cavaleiros, Ferega e Partêmio, para dar-lhe a notícia que ele seria morto. Ao chegarem ao apóstolo, que instruía o povo, pediram-lhe que orasse por eles para que crescem. Paulo garantiu-lhes que creriam em breve e seriam batizados diante de seu túmulo. Logo vieram os soldados e o levaram ao lugar das execuções, onde, depois de haver orado, ofereceu o pescoço à espada. De acordo com a maioria dos historiadores cristãos, Paulo foi retirado de um calabouço em Roma para a execução. Os versículos de 2 Timóteo 4, 13 e 21, a última carta escrita por ele, dão-nos a entender isso, pois naquele lugar úmido o apóstolo sentia muito frio e aguardava receber a sua capa antes do inverno. Judas, escritor de uma das epístolas universais, era comumente chamado de Tadeu, foi crucificado em Edesa, em ano 72. Esse é, na verdade, irmão de Tiago, que é irmão de Jesus. Bartolomeu, ou Natanael, o mesmo nome aí leva Bartolomeu Natanael, pregou em vários países e, ao traduzir o evangelho de Mateus para um dos idiomas da Índia, propagou o evangelho nesse país. Por último, Bartolomeu foi cruelmente açoitado, esfolado e crucificado pelos conturbados idólatras. Tomé, chamado Dídimo, pregou o evangelho em Pártia e na Índia, onde, ao provocar a ira dos sacerdotes pagãos, morreu atravessado com uma lança e diversas setas enquanto orava na Índia. Lucas foi o autor do Evangelho segundo Lucas, que leva o seu nome, e viajou com Paulo a vários países e supõe-se que tenha sido pendurado em uma oliveira pelos idólatras sacerdotes da Grécia. Simão, de sobrenome Zelote, pregou o evangelho em Mauritânia, África e até na Grã-Bretanha, onde foi crucificado no ano 74. João, o discípulo amado, irmão de Tiago Maior, as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Tiatira foram fundadas por ele. Enviado de Éfeso a Roma, conta-se que foi jogado num caldeirão de óleo fervente, de onde escapou milagrosamente sem dano algum. Domiciano exilou ele então na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Nerva, o sucessor de Domiciano, libertou-o dentre todos os apóstolos, foi o único que teve morte natural. E por fim, Barnabé, ele era de Chipre, porém de descendência judaica, supõe-se que sua morte tenha ocorrido por volta do ano 73. A despeito das contínuas perseguições e dos severos castigos, a igreja crescia sem parar. Estava profundamente arraigada na doutrina dos apóstolos e era abundantemente regada com o sangue dos mártires. Todos esses dados foram extraídos do livro dos Mártires, a história dos sofrimentos e a morte dos cristãos primitivos e dos mártires protestantes, de John Fox, da CPAD. Que essa matéria tenha impactado a tua vida, que a cada dia você possa estar fortalecido no Senhor, no propósito de escrever um novo capítulo da história de Atos da Igreja, Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que você seja desafiado a continuar esse curso, a continuar as matérias maravilhosas que temos nesse ano e, enfim, nos próximos anos aí, para que possamos aprender a cada dia. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos pela tua fidelidade, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, te agradecemos, ó Pai,
por deixar esses registros históricos para que possa nos desafiar, nos animar e nos fortalecer. Sustenta-nos, ó Pai, como igreja da reta final, sustenta-nos, ó Pai, como a tua igreja nesses dias, que possamos continuar sendo aprovados por ti, ó Pai, que a cada dia o Senhor nos guie pelo teu Espírito, nos dê sabedoria, força, restauração e vitória para a tua honra e tua glória, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Parabéns por continuar conosco até aqui e concluir mais essa matéria da Rede de Ensino Instituto Jaf. Até a próxima, no nome de Jesus.